Pessoal, eu estou aqui na Discar, revendedora Volkswagen, aqui ao lado do Shopping Rio Mar. Vim conhecer o novo Nivus Highline, modelo 2025, falar dos principais itens de série que tem no carro. E antes de iniciar, algumas informações. Esse carro foi o 14º carro mais vendido em 2024, no geral, né? E na categoria SUV, que ele é um SUV compacto, ele ficou em 5º lugar de vendas. Tá? É um motor 1.0 TSI, são 128 cavalos no etanol e 116 cavalos na gasolina, 3 cilindros. Então, na compra desse carro, você tem 3 revisões, as 3 primeiras revisões são inclusas, tá? Gratuitamente. Mão de obra e peça de trocas obrigatórias. Tá? Isso está incluso na compra do carro. Na frente você tem faróis de LED, interligados por essa faixa de LED, sensores de estacionamento frontais, não tem faróis auxiliares, tá? Mas ficou uma frente bem bonita, né? As lanternas atrás também são em LED, tá? E unidas por essa faixa entre as lanternas de LED também. O carro que você viu na apresentação do vídeo é o Nivus Highline, modelo 2025, com hadas, como esse daqui, só que não tem um Outfit. O que é o Outfit? Eles colocam um teto preto, o retrovisor preto, black piano, as rodas são mais escurecidas, para dar aquela pegada mais esportiva. Na minha opinião, assim, no meu gosto, né, eu prefiro sem um Outfit, que fica uma imagem assim, um modelo mais clean, né? Eu gosto mais. As rodas um pouco clareadas, né? Entre prata e preto. Mas enfim, o carro do test drive que eu fiz é o Outfit, ok? Já vem com alguns adesivos, ele tem essa pegada mais esportiva. O farol automático dele não comuta luz alta automaticamente. Então, por exemplo, se você está na estrada à noite, quando vier um carro na sua direção ou você está atrás de outro carro, ele não vai abaixar o farol alto automaticamente, certo? Não vai comutar para farol baixo. Então isso aí ele não tem. O farol automático, assim, escureceu, ele acende, né? O dia amanheceu, clareou, ele apaga. Então, o farol automático é assim, tá? Que funciona nele. Os espelhos retrovisores são rebatidos eletricamente, tem ajuste elétrico, e tem também um sensor de ponto cego. Isso você vê nessa versão ADAS. Tá? A multimídia ela é 10.1 polegadas, espelho Android e iPhone. Você também consegue colocar aqui internet 4G. Isso é interessante na hora que você estiver viajando, né, que o seu sinal de celular não esteja muito potente. Eu acho que do carro vai ter um sinal melhor. Inclusive, você consegue compartilhar a internet com outros passageiros no carro. Tá? O volante é multifuncional, em couro. Né? Aqui você tem os controles para mudar lá no painel de instrumentos, como também você consegue fazer ligação, né? Dar comando de voz daqui, ligar o ACC, desligar, resetar, colocar a velocidade que você quer, tudo daqui do volante. O volante tem uma pegada boa, é confortável. É um volante gostoso de dirigir. Agora vamos falar do painel de instrumentos rapidamente. Esse painel de instrumentos, você vai teclando aqui na tecla View e ele vai alternando o display, tá? Então, as informações você pode ter alternadas aqui nessa tecla View. É um painel que eu achei um painel de instrumentos muito bonito e com muitas opções de informação. O som do carro também é muito bom, são 6 alto-falantes. Esse carro conta com 6 airbags, são 2 frontais, 2 laterais e 2 cortinas. Então, são 6 airbags, é um carro bem seguro, tá? Tem uma boa estabilidade também, eu dirigi um carro muito bom. Algumas informações antes de entrar em outros itens aqui. Esse carro ele tem AEB, frenagem autônoma de emergência, né, para não ter colisão com o veículo da frente ou com um outro objeto na frente. Tem também o ESS, que
que é um alerta quando você pisa no freio de forma brusca, ele liga o pisca-alerta, tá? Tem ACC, que mantém uma certa velocidade em relação ao carro da frente. A velocidade que você regular aqui, ele mantém o carro, tá? Então, se o carro da frente diminui a velocidade, ele diminui também, tá? Tem indicador de perda de pressão nos pneus, sistema start-stop, que a gente vai ver aí no test drive, tá? Ele funcionando. Sistema de reconhecimento de cansaço e de distração, também nessa versão ADAS aqui. Esse carro também tem controle eletrônico de estabilidade e controle de tração. A altura do solo desse carro é 16,6 centímetros. Em relação a outros carros, ele está até um pouco mais baixo, mas, por exemplo, o Tracker, ele é 15,7 centímetros de altura. Então, é uma altura, assim, porque esse carro tem uma pegada mais esportiva, né? Esse carro da Volkswagen, eu acho. Então, é uma altura que não vai ralar assim fácil em lombada, tá? E dá para dirigir de boa na cidade, sem bater muito fundo nos lugares, assim, obstáculos, tá? Continuando aqui, o ar-condicionado é digital. Você consegue fazer os ajustes aqui de temperatura e de velocidade do ventilador por esse controle, como também na multimídia. Os bancos desse carro tem um couro assim mesclado com essa parte branca aqui, né, em cima. Eu achei um banco muito bonito, tá? Tem uma costura azulada. É um banco muito bonito, o banco do carro. E o painel também, né? O painel de instrumentos com a multimídia, isso é muito bonito, sabe? Eu gostei muito desse visual interno do Nivus. Direção elétrica, tem um parque assist, né? Que você, tanto você estaciona o carro, ele estaciona sozinho, como também ele sai da vaga sozinho, né? Então, isso tem nesse pacote ADAS aqui do Nivus Highline. Carregador por indução, com 2 portas USB-C, tá? Então, tem mais essa comodidade, né? Você não precisa carregar somente na porta, você pode colocar seu celular lá e ele já começa a carregar. Aqui é o botão Start-Stop, né? Tem esse câmbio de 6 marchas da Volkswagen, não é um câmbio CVT, mas ele passa suave, que você nem percebe. Tanto você pode colocar no manual como deixar no automático. Freio de estacionamento manual, tomada 12 volts, tem esse descanso de braço com um baú, né, quando você levanta o descanso de braço, que tem um bom espaço aí. Os para-sóis tem um espelhinho por dentro com uma iluminação, também isso é muito bom. O retrovisor fotocrômico, né, que evita o farol do carro que vem atrás encandear os seus olhos. O carro tem sensores de estacionamento atrás, como também câmera de ré, tá? Que auxilia na hora que você vai estacionar. A câmera tem uma boa resolução, dá para você ver de boa lá o que vai atrás, tá? O espaço interno do carro também é bom. Se você não tem uma família de time de basquete, vai de boa aqui, né? Eu não vejo problema, tá? Eu tenho 1,70 m, então o ajuste do carro que eu faço aqui, quem for atrás vai confortável. Uma pessoa mais alta, aí eu não sei, entendeu? Talvez vá um pouquinho apertada, tá? Mas tem um bom espaço, você tem 2 tomadas USB atrás para você carregar seu tablet, celular, né, notebook. Tem aí atrás, como também 2 saídas de ar. Então essa comodidade é boa, importante para quem vai atrás, né? Os retrovisores também têm a função no retrovisor direito tilt down, que você regula aí o retrovisor para a direita, né, como se fosse regular ele. Na hora que você engata ré, o espelho se inclina para baixo para você ver se a roda traseira direita está encostando no meio-fio. Isso é bem legal. E quando você volta aqui para a posição do parque, ou tira da ré, ele volta para a posição original que você tinha regulado. Porta-luvas tem um bom espaço, né, é iluminado também. Porta-malas são 415 litros, também iluminado. O pneu é de estepe temporário e
eu acho um bom espaço para você colocar sua mala de viagem, né, sua feira. É um bom espaço de porta-malas, tá? 415 litros. Pneus 205/55, raio 17. Então, assim, é um pneu que passa um certo conforto para o carro, tá? O carro também tem um bom isolamento acústico, eu gostei. Ele não passa o barulho de fora, não entra muito no carro não, tá? Eu gostei do isolamento acústico dele. Apesar desse carro ser um SUV coupé, ele tem um limpador aí no vidro traseiro, que o Fastback não tem, deveria ter também, né? Isso ajuda muito. Às vezes cai uma poeira, uma chuva e tal, você consegue ter uma visibilidade melhor, né? Esse carro tem assistente de partida em subidas, também isso é legal, né? Que você pode tirar o pé do acelerador, ele vai manter lá o carro parado por 3 segundos. Então é isso, pessoal, um resumo do carro. Agora vamos para o test drive, né? Para ver o consumo dele urbano, tá? Pessoal, vou começar agora o test drive. Vou zerar aqui essas informações que vocês estão vendo aqui. Eu vou zerar, tá? Então a primeira é do percurso, segundo o tempo que eu estou rodando a partir do reset, quilômetros por hora e quilômetros por litro, tá? Vamos começar agora o teste. A velocidade eu vou mantendo em torno de 30, 40, não dá para... Porque aqui é circuito urbano, né? Na gasolina, tá? Lembrando que é na gasolina. E vamos ver com quantos quilômetros por litro ele faz. Nesse percurso de 8,5, 8,6 quilômetros, que é igual o que eu fiz do meu carro no outro vídeo, né, do Fastback. Então vamos ver quanto ele faz. Ele já começou a medir, inclusive o Fastback começa a medir com 1 quilômetro, ele com mais ou menos 500 metros já está medindo, tá? Tá dando em torno de 10,9, uma boa média de consumo, né? Você vê que aqui tá com 3 tracinhos de combustível. Um bom carro, tá? Assim, gostoso de dirigir, tem uma pegada boa, o volante. Você se encaixa bem no banco. É uma excelente opção, tá? O Nivus. Aí você tem que pesar muita coisa, né? Você vê que esse carro você compra, tem 3 revisões inclusas, manutenção em peças que tem a ver com a revisão, né? Não são peças que porventura venham a dar problema. Então, só tem que pensar nisso tudo. Vamos lá. Tá fazendo 8,2 que eu parei ali, né? No sinal. Mas vamos embora. 8,6. É porque esse trânsito agora, de 9h13, o pessoal já saiu para o trabalho e ainda não estou perto de meio-dia. Então é um trânsito urbano que ainda dá para você andar, né, no carro, né, assim, na cidade. Você não vai ficar parando muito, né? Tanto com congestionamento, essas coisas assim. Então, acho que o teste urbano é que mede o real consumo do carro. Porque na estrada você consegue manter uma velocidade aí constante, né? Então a relação de consumo fica melhor, claro. Ainda mais se for a gasolina, né? Que não é tão volátil como o etanol. Eu vou retornar ali, esse próximo retorno, em direção ao centro, para a gente ver quanto ele faz, né? Não vou chegar no centro, vou voltar antes, porque no centro mesmo você não anda. É melhor estacionar o carro e ir a pé. Tá fazendo 9,7 nesse terceiro sinal de trânsito, né? Que a gente pega. Alguns momentos do vídeo eu posso dar uma acelerada, tá? Para poder não ficar muito longo o vídeo. Então eu posso dar uma acelerada aí no vídeo, mas eu vou manter
essa tela aí do painel de instrumentos que está aqui do lado. Vou manter ela full time, tá? Aí, vai entrando. Né, meu amigo? Pode entrar pedindo com jeitinho, né? Entrando assim com tudo. Tá bom. E aí a gente vê, né? 8.9. Eu parei ali, parei aqui, parei aqui. Aí... Esse para não tem como, né? 8.6. Eu acredito que seja um consumo médio, né? Esse que a gente está vendo aqui, acredito que seja consumo médio. Se fosse instantâneo, ele estaria mais nervoso, né? Para cima e para baixo. Vamos lá, abrindo esse daqui, tomara que aquele seja aberto também, né? Porque senão, para aqui, para ali. 8. É isso, né? Andar na cidade é isso aí, meu amigo. O carro tem start-stop, mas só explicando. Ele avalia a temperatura externa e é que você colocou aqui no ar-condicionado. Né? Ó, parada aqui também. Ó. Como é que você vai desenvolver? Então ele está avaliando. Por exemplo, eu posso aumentar aqui para 21 graus, 22 graus, ele vai desligar o motor. Porque ele está fazendo a conta aí. Porque se o ar aqui dentro ainda não atingir a temperatura que eu coloquei, ele não vai desligar o motor, porque senão o compressor do ar vai junto, né? Desliga junto. Então, quando o start-stop entra, ele já avaliou todas essas variáveis aí, e ele vai manter, mesmo desligando o motor, vai manter a multimídia ligada, o ventilador ligado, né? Então, se você tem, mas o compressor ele sai, entendeu? E também se você der partida no carro e ainda o motor está esquentando, ainda não chegou na temperatura ideal, ele não vai desligar o motor no start-stop. Ele vai aguardar a temperatura do motor chegar, né, no ponto ideal e tal, entendeu? Então são assim, N variáveis para o start-stop entrar. Mais um sinalzinho aqui, né? Isso. Opa, meti a mão aqui sem querer. É isso aí, 7.3. Amigo, a sequência que eu peguei agora de sinal, pelo amor de Deus. É mesmo que tá parado, né? Vamos ver se agora vai, né? Nivus Highline, modelo 2025, 1.0 turbo TSI. Carro bom de dirigir, tá? Stop, entrou, tá vendo? Desligou o motor, já ligou de novo. Acho que eu mexi no volante aqui. Aí já ligou de novo. E se você não tocar no volante, nada, ele fica desligado. Mas se você der um toquinho, ele volta. O câmbio, 6 marchas, é um bom câmbio, tá? Você nem sente quando troca as marchas. E é isso, pessoal. Fez 8,6 km por litro, né? 8,6 km por litro. Esse percurso de aproximadamente 9 km. Né? Fizemos um teste de quase meia hora aí, circuito urbano na gasolina. E o teste foi esse de consumo com Nivus Highline, modelo 2025. Andando aqui em Aracaju. Dia útil. Eu peço que vocês se inscrevam. Se esse teste foi útil para você, se inscrevam no canal. Dá uma força, né,
Fiz um resumo breve do carro antes e depois a gente fez o teste de consumo. Dá uma força no canal, se inscrevam, curte aí o vídeo. Um forte abraço, fique com Deus.